cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de número 5 hoje traz como tema ética cristã, pena de morte e eutanásia. O nosso textuário diz: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. 1 Samuel capítulo 2, verso 6. A verdade prática: a pena de morte e eutanásia violam a soberania divina. A vida foi dada por Deus, portanto pertence a Ele. Nós vamos estudar a pena de morte nas Escrituras, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Nós vamos ver a questão de Davi e também da mulher que foi apanhada em adultério, a qual os escribas e fariseus exigiram o parecer de Jesus. Hoje, a nossa lição, ela trata sobre a pena de morte. De acordo com Romanos 9,15, deixa eu ler para os irmãos. Verso 14, o anterior. Que diremos então? Que em Deus há injustiça? De maneira nenhuma. Glória a Deus. Aí o texto diz, verso 15, porque foi dito a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei daquele que eu quiser me compadecer. Isso aqui é muito forte porque o texto está dizendo que foi dito a Moisés. Interessante que o texto começa dizendo que Moisés ficou sabendo do parecer de Deus quanto à sua misericórdia. Por que foi dito a Moisés? Porque Moisés, ele recebeu a lei. E na lei, nós temos a instituição da pena de morte. Certo? Só que Deus sempre teve misericórdia. Deus teve misericórdia no Gênesis. Deus tem misericórdia hoje, tempo da graça. Então, Deus sempre teve misericórdia. E o que é isso? É que foi dito a Moisés que terei misericórdia de quem eu tiver. Então, cabe a Deus a misericórdia. Cabe a Deus a complacência. Então, não só a pena de morte, mas também a misericórdia, também são alvos de debate. São alvos de debates, até mesmo quando fazem controvérsia naquilo que Deus decide fazer. Ou seja, é até polêmico a misericórdia de Deus, porque Deus escolhe uns no tempo do Gênesis, anterior à lei, e depois da lei, e também na lei. Então Deus vai atuar a sua misericórdia. Então a misericórdia sempre esteve com Deus. Deus sempre foi misericordioso. Porém, a graça é uma dispensação que nós conhecemos quando Jesus se encarnou, quando Jesus se tornou homem, a graça foi revelada. Por isso que está escrito em João que a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Paulo, ao falar sobre a graça, ele fala da dispensação da graça que veio depois da dispensação do mistério. E a dispensação da graça dá início, portanto, a uma nova dispensação, que é a dispensação da plenitude dos tempos. Então são 3 dispensações que nós temos registrado biblicamente. Portanto, foi dito a Moisés, ora, estamos falando de um Deus
que escolheu Moisés para ser o legislador. Com isso, nós vemos que não tem nada a ver do Islã, do Alá, do Maomé. Por quê? Porque lá não tem misericórdia, lá não tem compaixão, lá se atua de acordo com a lei, né? Rígido mesmo. Não foi dito a Alá, não foi dito a Maomé, Deus não disse a eles, Deus só disse a Moisés. Por isso que nós vamos estudar o caso de Davi. Nós vamos estudar o caso da mulher que foi apanhada em adultério e levaram até Jesus. Nós estamos mostrando, irmãos, é que a misericórdia de Deus, ela vai além daquilo que imaginamos. Porque lá no Gênesis, quando foi instituído lá no tempo de Noé, quem derramar o sangue, o seu sangue também deveria ser derramado, Gênesis capítulo 9. Aí nós vemos o início do requerimento do próprio Deus com justiça a respeito da pena de morte. Então é o próprio Deus fazendo com que acontecesse vida por vida. Então, para salvar o homem, Deus mandou Jesus para morrer por nós. Mas quem matasse voluntariamente um homem, ele tinha que pagar com a sua própria vida. Portanto, Deus sempre foi misericordioso. Teve misericórdia, complacência. Deus sempre gostou de alguns, entre aspas. Porque a misericórdia de Deus é verdadeiramente polêmica. Por quê? Porque tem o Caim e tem o Abel. O Abel, Deus gostou do Abel. Irmão, se todos pecaram, aí Deus gosta do Abel. Quando chega no Enoque, vem morar comigo. Deus chama Enoque para morar com ele. Vou brigar com Deus? Vou discutir com Deus? Se Deus teve misericórdia do Abel e misericórdia do Enoque, Deus encerrou todo mundo no Adão. Deus matou todos no Adão. Então, Adão, você vai morrer todos da sua família, todos da sua raça. Eu me arrependo de fazer o homem, disse Deus. Então, todos vão morrer em Adão. Será que existe injustiça em Deus? O escritor aos Romanos pergunta se há injustiça em Deus, se Deus encerrou todos debaixo do pecado, na morte, pelo pecado de Adão. Nem o escritor aos Romanos diz que Deus não tem injustiça. Deus é Deus. Romanos 9,14. Que diremos então? Que em Deus há injustiça? De maneira nenhuma. Deus faz viver, Deus faz matar. É Ele quem decide. Então Ele decidiu no dilúvio matar todo mundo. Só escapou a família de Noé. Deus decide o que Ele quer fazer. Então, na verdade, Deus decidiu matar todos os pecadores, só não Noé e sua família, no tempo do dilúvio. Então, amados irmãos, nós podemos ver o seguinte: quando veio novamente um novo povo para Deus observar que os seus pecados eram de uma tal maneira, de uma tal forma, que Deus abominou. Por exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Sodoma foi destruído por Deus. Ló, Deus tirou de Ló. Então, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então foi dito a Moisés, interessante, né? Em Moisés vem a pena de morte, certo? Em Moisés vem a pena de morte.
Aí surge agora o caso de Davi. Davi adulterou, Davi assassinou. São pecados dignos de pena de morte. Então, a lei mandava matar o adúltero, mandava matar o assassino. Porém, Deus, Romanos 9:15, foi dito a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, Deus decide, não mata Davi. Mesmo que a lei mande matar Davi, mesmo que a lei diga que Davi deve morrer, porque ele tomou a mulher de outro homem e assassinou esse homem, Urias. Então, mesmo que a lei mande matar Davi, eu digo, terei misericórdia a quem eu quiser ter misericórdia. Foi dito a Moisés. Então Moisés ficou sabendo. Moisés ficou sabendo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver que a misericórdia pertence a Deus. Então, mesmo que eu queira, mesmo que eu corra, mesmo que eu vou atrás, oro, jejuo, vou para a igreja, contribuo, a misericórdia pertence somente a Deus. Não é se eu quero, se eu faço. Está escrito que Deus, Romanos capítulo 9, versículo 16. Assim que não depende daquele que quer. Ou seja, a pessoa quer a misericórdia, então não depende da pessoa que quer. Não depende daquele que corre, senão de Deus. Versículo 16. Somente Deus tem misericórdia, porque foi dito a Faraó: por mim mesmo tenho te levantado para mostrar-te o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. De maneira que ele tem misericórdia de quem quer, e aquele a quem quer. Endurece o coração, endurece. Então, nós podemos ver que Deus, só alguns, no tempo da lei, Deus tinha misericórdia. Aí a pergunta, não é polêmico não, porque a lei diz que é para matar o assassino, para matar o adúltero. Todos esperavam, Davi vai morrer, Davi tem que morrer. Aí Deus disse a Moisés, foi dito a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, irmãos, é Deus quem decide, é Ele quem quer. Algumas pessoas da lei, estamos citando aqui o caso de Davi, tem muitos outros casos. Por exemplo, Manassés. Por que Deus não matou Manassés? O pai de Manassés foi um grande avivalista, destruiu os ídolos, os deuses falsos. Agora Manassés depois ele reconstrói a idolatria que o seu pai havia destruído. Depois Manassés vai para a Babilônia, é cativo, e lá ele vê todo tipo de deuses falsos. Depois o rei gosta de Manassés, envia Manassés novamente para a sua terra. E Manassés agora enojou de tantos deuses e não quer mais saber de deuses. Sabe por que Deus não matou Manassés? Porque Deus teve misericórdia. Então a misericórdia de Deus é atuada de acordo com a sua presciência. Deus atua pela misericórdia, mas ele usa a presciência. Então a presciência ama a misericórdia, porque ele vê o futuro da pessoa lá na frente, e Deus coloca a misericórdia antes que ele caia. Isso é um Deus que é tremendo. Ele usa de misericórdia por causa da sua presciência.
Então vamos ver aqui, ó, mais alguma coisa. Vamos ver Romanos, capítulo 8, verso 35. 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então, nós temos a espada, né, como um castigo de pena de morte. A espada. Por que a espada? Porque era usada pelo Estado para usar a pena de morte. Então, Paulo, ele fala de um grupo. Nós temos 17 coisas registradas no livro de Romanos, no capítulo 8, a respeito do cristão, quando as tribulações, as coisas desta vida procuram separar o crente de Deus. Aí Paulo vai mostrar, logo no primeiro grupo, nós temos, primeiro grupo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeiro grupo, nós temos das 17 coisas, nós temos logo 7 aqui no primeiro grupo. 1, tribulação. 2, angústia. 3, perseguição. 4, fome. 5, nudez. 6, perigo. 7, espada. Ó, a espada está no final, no fim do primeiro grupo de 7 coisas. O que é isso? É que quando a tribulação vem, não deu certo, a angústia vem. Não deu certo, a perseguição vem. A fome vem, a nudez vem. O perigo vem, por fim, a espada. Não tem jeito, ela chega para matar. Matará. Então a espada, ela mata. Ela finaliza. A espada, ela traz a fatalidade. Porque ela trata da pena de morte. Então, nós estamos mostrando aqui porque Paulo vai falar lá na frente de um julgamento. E ele coloca o final desse julgamento. E nesse julgamento, ele coloca uma pessoa como réu, certo? E nós temos aqui como se fosse, porque é o seguinte, na questão da mulher adúltera, que foi pega no adultério e levaram até Jesus, colocaram ela diante da acusação. Então nós temos as pessoas que eram contra a mulher, as pessoas que acusavam a mulher, e nós temos aqui a pergunta de Jesus: quem os condenou? Quem os condenou? Aí Romanos fala exatamente no capítulo 8, no versículo 31. Então, que diremos a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por quê? Porque Jesus estava aqui. Jesus estava aqui. E a mulher estava aqui. E nós vemos o seguinte. Paulo, ele fala de um julgamento. E ele trata logo de falar do final do julgamento. E qual era esse final? Era que tinha alguém que era contra. Aí quando Cristo está no meio para exatamente falar a respeito do julgamento. Porque o maior juiz de todos, o nosso juiz, é Deus.
O nosso advogado é Jesus. Imagine aí, o nosso juiz é Deus, o nosso advogado é Jesus. E quem está no banco dos réus é exatamente aquele a quem Jesus está tratando. A quem Jesus o amou. Porque Deus ama todas as pessoas que são condenadas pelas pessoas. Todas as pessoas que são condenadas pela sociedade. Então a sociedade condena por causa dos crimes. Portanto, João 3:16, Deus amou o mundo. O que é isso? Misericórdia. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, o mundo em Adão estava condenado ao inferno. Portanto, a misericórdia de Deus foi atuada no mundo. Entendeu aí? Então, João 3:16. Porque Deus amou o mundo que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, parece que eu estou vendo Romanos capítulo 8, no julgamento daquela mulher que estava sendo levada até Jesus, e os fariseus queriam saber o parecer de Jesus. E nós entendemos com Romanos 8:31 a seguir, quando diz, verso 32, e como aquele que não poupou seu próprio filho, se não entregou a favor de todos nós, dará gratuitamente. Verso 33, quem intentará acusação, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Versículo 34, Romanos 8. Quem os condenará? Jesus diz, quem te condenou, mulher? Ela disse, ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, parece que Jesus está usando Romanos, porque Romanos é o livro das leis, da justificação. Parece que nós estamos vendo aqui Jesus já ressuscitado. Porque Romanos capítulo 8 só foi escrito depois que Jesus ressuscitou. Quando Paulo foi salvo, quando Paulo recebeu as revelações do céu. Aí ele escreve Romanos. E em Romanos nós vemos versículo 34 do capítulo 8. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou melhor, quem também ressuscitou dentre os mortos. Ademais, está à direita de Deus e também intercede diante dele. Agora nós vamos para João. No capítulo 8, versículo de número 1, nós temos a história da mulher adúltera e o seu julgamento. No verso 3, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, pondo-se no meio do grupo. Verso 4, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi flagrada no ato próprio do adultério. E na lei de Moisés nos manda que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizem? Isto diziam também para tentar, para acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Olha aí, ó. Jesus se inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então, ele escrevia na terra com o dedo. Agora imagine aí, a primeira vez que Jesus se agacha, se inclina, certo? A primeira vez que Jesus se abaixa, nós vemos exatamente lá no Sinai. Isso aqui é a revelação da palavra. Ó, lá no Sinai nós temos o quê?
duas tábuas de lei escritas pelo dedo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, João 1:1. E ele era a palavra. Olha aqui, ó, a palavra. Então Jesus estava aqui, ó, no Sinai, quando ele escreveu com seu próprio dedo as tábuas de pedra. Entendeu? Então na terra, o mesmo Deus, feito homem, escreve na terra. Certo? Agora a pedra feita em terra, ele escrevia, e enquanto isso, veja o texto. Ó, e como insistiram, versículo 7 do capítulo 8 de João, perguntando-lhe, levantou e disse-lhe, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Então, se tivesse sem pecado, então a lei não tirava pecado. Então todos aí estavam com seus pecados cobertos. Então os pecados estavam lá. E eles eram conscientes disso. Porque somente Jesus veio tirar o pecado. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro que tira o pecado. Não que encobre, não que veio cobrir, mas veio tirar. Então Jesus veio cancelar, apagar os nossos pecados. Uma coisa que a lei não fazia. E todos tinham a sua própria consciência o acusando de pecados. Enquanto Jesus escrevia na terra, imagine, escrevia na terra e perguntando ao levantar-se, quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Ora, se ele estava perguntando na lei, e Jesus escrevia na terra, e falava dos pecados deles, o que é que Jesus estava escrevendo na terra? Então, alguém estava olhando lá, curioso. Então, nós vemos o seguinte, ó, versículo 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra novamente. Então, a segunda vez ele se inclina. O que é isso? Encarnação. O que é isso? Ele veio nascer de uma virgem. Ele veio nascer como homem. Ele veio morrer por nós. Ele veio para a sepultura. E depois saiu. Ressuscitou. O que é isso? É que ele se agachou pela segunda vez em encarnação. Pelo ventre de Maria. Nasce como homem. Morre na cruz. Vai para a sepultura. Ressuscita da morte. O que é isso? É que ele se levantou pela segunda vez. Ressurreição. Pela segunda vez, quando ele se levanta, ressurreição. E pela segunda vez ele escreve, o que é isso? Eu vos dou um novo mandamento. Mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então, nós vemos que a primeira entrada no mundo, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. Então Jesus entrou no mundo pela primeira vez por Maria. E depois, pela segunda vez, pela ressurreição dos mortos. Ele foi introduzido no mundo. Cristo Jesus. Com isso, na ressurreição dos mortos, ele já dá direito, a garantia pelo novo mandamento e pela sua morte na cruz e a sua ressurreição, ao levantar-se, Romanos 8, versículo 31 em diante, Jesus já poderia perdoar de antemão aquela mulher pecadora, quando diz, os teus pecados estão perdoados. Sabe por quê, irmãos? Nós temos no período do Antigo Testamento, ó, em Levítico 20, versículo 10 em diante, Deuteronômio 22, versículo 21 a 22,
o quê? Um caso que uma mulher poderia ser apredejada só. Qual era o caso? Se ela casasse e mentindo, enganando seu esposo, dizendo que era virgem sem ser virgem. Nesse caso, essa mulher poderia ser apedrejada só. Mas no caso da mulher adúltera, que foi pega no ato de adultério e levou só ela, estava errado. Por quê? Porque é diferente desse caso. Ela casou, ela foi desposada, ou seja, teve um documento legítimo, foi adiante de um juiz de paz, e ela casou exatamente com um homem e depois saiu à noite na cidade e adulterou. Nesse caso, tinha que apedrejar os dois e não só ela. Há um outro caso nas Escrituras, em Números, capítulo 5, aonde nós temos a lei do ciúme. Na lei do ciúme, nós vemos o seguinte: se o marido desconfiasse que a mulher o tinha traído, nós vemos o quê? Uma averiguação. O que é isso? Eles levavam até o sacerdote, e os sacerdotes iam fazer exatamente um ritual de lavagem. Na verdade, seria... ela tomaria uma água misturada, certo? Com pó avermelhado, e depois comeria pão. Com isso, se ela tivesse realmente impura, se ela tivesse em pecado, diante do sacerdote, essa cerimônia, Deus já julgava na hora ela. Isto é, a mulher seria julgada como? O que é que tem mais bonito em uma mulher? É o ventre e as coxas. Portanto, Deus julgaria ela, o seu ventre, incharia e as pernas ficariam... O que é isso? Era o juízo de Deus para ela. Em Números capítulo 5. Olha aqui, ela perderia totalmente a sua beleza. Ficaria murcha as pernas e o ventre inchava. Era para ser o contrário. Por que isso? Porque Deus já julgava ela na hora do julgamento. Quando passava pelo sacerdote, e o sacerdote fazia a averiguação, fazendo que ela bebesse e comesse. Isso é um tipo da ceia do Senhor. Quando participamos na mesa do Senhor, aqueles que participam indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Glória a Deus. Amados irmãos, concluímos a nossa aula e vamos mostrar aqui um pouco como é que está o nosso estúdio. Está quente, a gente providenciou um ventilador, mas Deus vai abençoar com um homem de Deus que vai nos doar um ar-condicionado. Tenho fé em Deus que nós vamos climatizar esse ambiente, para a glória de Deus. Vamos mostrar a nossa sala? Vamos lá, né? Está em fase de acabamento. Vamos aqui pegar um ângulo maior. Começando, né? PVC. Certo? Benção, né? Tá muito bom, não tá? Glória a Deus por isso. Deus abençoou os irmãos. Olha que bênção, que maravilha. Muita glória para Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos ainda em acabamento, viu? Aqui é só um pouco para os irmãos verem como está. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós ainda estamos fazendo os vídeos extras. Todos aqueles irmãos que desejarem receber os seus vídeos extras, nós ainda estamos com a campanha da doação. Faça uma doação voluntária de qualquer valor. Você já recebe os vídeos passados, que já foram 4 aulas gravadas, extras, que só pode ter acesso àqueles que contribuíram. Isto é uma forma de nós alargar essa tenda. Deus vai abençoar, que venha também o ar para a glória de Deus. Então continue contribuindo. Você já contribuiu, se quiser contribuir de novo, fica à vontade. Mas nós vamos fazer a cada trimestre uma contribuição para a manutenção desta obra. Deus abençoe a todos. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.